Pronto. VT de abertura educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores. Disciplina Desenho Técnico. Competência 5, parte 1. Desenho técnico. Executar as técnicas de representação gráfica voltada para projetos de interiores. Olá, pessoal! Chegamos à competência 5, que vai ser a competência mais diferente que vocês vão encontrar pela frente, porque ela vai trabalhar com as projeções cônicas. Até agora, a gente se ocupou com as projeções cilíndricas, que são conhecidas como desenho técnico. E a perspectiva cônica, ela geralmente é escanteada dentro dos cursos de desenho técnico, por se tratar de uma perspectiva mais orgânica, vamos dizer assim, porque a perspectiva cônica, ela imita a visão humana. Enquanto a perspectiva cilíndrica e toda a dificuldade que vocês tiveram na competência cilíndrica, na projeção cilíndrica, ocorre porque nada daquilo ali que a gente viu, nem cavaleira, nem isometria, nem sistema mongiano, nenhuma delas simula a visão humana. E agora, nessa competência, a gente vai ver pela primeira vez como acontece a projeção cônica dos nossos olhos. Então, aqui no esquema, nós temos, eu fiz rapidamente aqui um esquema explicando essa projeção cônica. Eu tenho aqui um observador e eu tenho, os mesmos itens se repetem, tá? Eu tenho um observador, eu tenho um objeto e eu tenho um plano de projeção. A grande diferença da projeção cônica é que o observador está a uma distância mensurável, a uma distância finita, vamos dizer assim, do objeto. Enquanto nas perspectivas cilíndricas o meu observador tendia a infinito, que era o que causava toda aquela dificuldade de compreensão dos sistemas cilíndricos, no sistema cônico, esse observador ele está a uma distância mensurável do plano de projeção e do objeto. Então, com isso, a grande diferença do sistema cônico é que dos olhos do observador, que agora não está mais tendendo ao infinito, partem as projetantes. Então, com isso, o meu objeto está aqui. Eu estou procurando fazer os mesmos esquemas para vocês observarem as diferenças de um sistema para o outro. Então, eu tenho aqui um cubo simples, eu tenho esse observador e o plano de projeção. Esse observador, dos olhos dele, partem os raios visuais, né, para a observação desse objeto. E aí, essa forma pela qual as projetantes partem dos olhos do observador, ela cria um cone de visão, vamos dizer assim. Deixa eu explicar de outra forma. Então, eu sou observadora e eu estou observando a tela do meu computador. Então, dos meus olhos partem raios visuais que percebem o mundo à minha volta. E como a visão humana, você tem uma pupila, no caso a visão humana, alguns autores dizem que ela é bicônica, porque temos dois olhos. Mas alguns autores consideram que, como os nossos olhos focam no mesmo objeto, os dois olhos, eu crio ali um cone de visão com o vértice nos meus olhos. Então, por isso que a visão humana ela é considerada um cone, porque dos olhos partem os raios visuais, que são, digamos, geratrizes desse cone, e o vértice estaria no olho do observador. Nos sistemas cilíndricos, o que acontecia? Que a gente observou. Esse observador, ele tendia a infinito. Então, essas projetantes, elas ficavam paralelas entre si. E agora elas voltam a se encontrar com o vértice que é mensurável, que está nos meus olhos. Com isso, todo o desenho do objeto muda de perspectiva. A gente vai ter um desenho muito mais orgânico, muito mais parecido com o que a gente vê.
Na verdade, se você pegar qualquer fotografia, ela vai ser uma perspectiva cônica, de uma, de duas ou de três fugas, mas ela vai ser sempre uma perspectiva cônica. Então, talvez o maior paralelo que eu possa traçar para vocês, em termos de analogia com a projeção cônica, seja a fotografia. Voltando aqui ao nosso esquema, então, esse objeto, ele fica desenhado aqui no meu plano de projeção, dessa forma. Essa é a imagem. Na verdade, é aquilo que eu falei para vocês desde a primeira competência. Essa é a cena que simula o que está acontecendo para que ocorra uma projeção cônica. Na verdade, a gente vai se fixar na imagem. O que vocês vão desenhar para mim, todas as tarefas semanais que vocês vão fazer, os projetos, eles têm base aqui, ó. Eu estou procurando a imagem, mas é importante que você entenda como é que aquela imagem se formou, tá? Então, esse é o esquema básico da projeção cônica. E aí, a projeção cônica, ela vai se dividir em, basicamente, 3 tipos de projeção cônica. A projeção cônica de uma fuga, a projeção cônica de 2 fugas e a projeção cônica de 3 fugas. Por que 1, 2 e 3 fugas? Porque existe uma fuga, um ponto de fuga, que é o ponto da projeção dos olhos do observador no plano de projeção, uma fuga para cada grandeza, uma fuga para a largura, uma fuga para a profundidade e uma fuga para a altura, tá? Então, no desenho da perspectiva cônica de uma fuga, eu tenho aqui a projeção dos olhos do meu observador, então esse é o ponto de fuga 1, tá? Aqui eu tô fazendo já só a imagem, tá? Aqui eu já não tô mais compondo toda a cena, eu tô desenhando só isso daqui. Então, um cubo, tá? Que é o nosso elemento de base. Eu tenho aqui a face frontal dele, desse cubo. Eu tô até desenhando bem a mão livre para vocês verem como a perspectiva cônica, ela é muito mais orgânica, ela é muito mais intuitiva com a nossa própria visão. Então, nesse caso aqui, ó, a minha projetante, ela converge aqui no meu ponto de fuga. E aí eu vou observar as outras faces desse cubo, a superior e a lateral. Tá? Observem que a perspectiva é de uma fuga, por quê? A fuga a profundidade está convergindo no meu ponto de fuga. Mas aonde estão as minhas larguras e alturas? Olha as minhas larguras aqui, ó. Todas as larguras do desenho estão paralelas entre si. Todas as alturas do desenho estão paralelas entre si. E no caso, as larguras, elas estão, ó, paralelas. Significa que essa fuga das larguras, ela não cabe no papel, ela tende a infinito. Assim como a fuga das alturas também tende a infinito. Então, na verdade, essa é uma perspectiva. Não significa que eu não tenha larguras, alturas e profundidades nesse desenho. Eu tenho. Só que apenas a fuga das profundidades é que está convergindo em uma fuga mensurável. Ok? As outras fugas não podem ser definidas dentro do papel. Tá? A perspectiva de 2 fugas. Então, eu tenho a fuga 1 e a fuga 2. O que vai acontecer aqui com o mesmo cubo, tá? Eu tenho a minha vista frontal e tenho a minha vista lateral. Nesse caso, as larguras estão convergindo aqui no meu ponto de fuga. 1. E as profundidades vão convergir aqui no ponto de fuga 2. Tá? Então, daqui também vai convergir. Eu vou definir a minha superior dessa forma. Aonde é que estaria a minha terceira fuga? Que é a fuga das alturas.
As alturas, nesse caso, aparecem todas paralelas entre si. A fuga das alturas está tendendo ao infinito, tá? E por fim eu chego no meu desenho de 3 fugas. Então, vamos marcar aqui a fuga 1, a fuga 2, e vai aparecer nesse desenho a terceira fuga, tá? Então, vamos lá, vou marcar um ponto central aqui para fazer minha face frontal. Tá marcada a minha face frontal. Vou desenhar agora a fuga para a minha vista lateral. Todos esses desenhos vocês vão encontrar no caderno, tá? De atividades. E por último, a marcação da minha vista superior. Observem que se você pega um cubo aqui na sua mão, ele em real, no construído, todas as larguras vão estar paralelas entre si, todas as profundidades paralelas entre si e todas as alturas paralelas entre si. Mas quando eu estou desenhando aqui em perspectiva cônica, com as 3 fugas aparecendo, né, determinadas, podendo ser determinadas dentro do ambiente do papel aqui, nenhuma delas vai estar paralela entre si. E é assim que o nosso olho vê. Obviamente que cada fuga, cada desenho desse, todas são cônicas. Continuando o nosso raciocínio, eu mostrei para vocês o desenho das 3 fugas. Na verdade, esses 3 tipos de desenho, cada um se adapta melhor ao que você tem em mente. Por exemplo, as perspectivas de um ponto de fuga, elas são excelentes para design de interior, porque você tem condições, a gente vai ver isso nas próximas videoaulas, a gente tem condições de trabalhar apenas com uma fuga e construir, por exemplo, um ambiente interno de uma sala, de um ambiente qualquer que você vai fazer o design de interior. O desenho com 2 fugas, ela é perfeita para fazer ambientes, uma perspectiva externa, por exemplo, uma edificação ou até mesmo um mobiliário. E a perspectiva de 3 fugas, na verdade, ela é uma perspectiva muito dramática, ela é usada muito em desenho em quadrinhos e confesso que raramente vejo esse tipo de perspectiva sendo utilizada em design de interiores. Geralmente, essa para um ambiente, a de uma fuga para o ambiente e a de 2 fugas para desenho de imobiliário. Som direto, Denis Ramos. Imagens, Juliana Aguiar. William Oliver. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Miguel Machado. Edição, Alisson Lima. Professor autor, Andiara Lopes. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Antônio Júnior. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016.